Boa noite, queridos, queridas, ouvintes da Web Rádio Caminhante Aprendiz. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite de quinta-feira para mais um programa de Coração para Coração. Esse programa que é uma tentativa de aproximar um pouco mais os ouvintes da Web Rádio, as pessoas com quem já converso semanalmente, convivo semanalmente, mas para ouvir situações reais do cotidiano, coisas que mexem com o coração da gente, coisas que mexem com a nossa sensibilidade, com as nossas emoções. E tem sido uma experiência assim muito bacana para mim, porque não tem como a gente abrir o coração para o outro em relação a aquilo que a gente enxerga, aquilo que está passando sobre a nossa vida, e isso de alguma maneira não edificar as pessoas, não ajudar a gente mesmo que está envolvido no processo do diálogo a se enxergar, a se perceber no outro, naquilo que o outro conta, naquilo que o outro está passando, naquilo que o outro enxerga a respeito da vida. Eu sempre acreditei que a gente aprende muito com o diálogo. É muito melhor que a gente desenvolva o diálogo cada vez mais do que desenvolvermos uma postura de falarmos e não ouvirmos, de ensinar, mas não sermos ensinados. De Coração para Coração tem esse objetivo: a gente colocar as nossas vidas diante das pessoas com sinceridade e viver essa experiência de tudo que Deus pode fazer dentro da gente a partir dessa troca de experiência, de conselhos, dessa troca de percepções. Então sejam todos bem-vindos a essa noite, espero que seja um tempo precioso para vocês, como eu tenho certeza que será para mim. E hoje eu tenho a alegria e o privilégio de receber aqui a Simone, que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu conheci há pouco tempo também. E aí, Simone, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo, boa noite. Realmente a gente se conheceu há pouco tempo, mas parece que a gente se conhece já há muito tempo, né? Às vezes eu fico pensando assim, o quanto eu sei de você, você sabe de mim, só o fato da gente conversar, e é tudo online, né? E a gente ainda não se viu pessoalmente, mas a sintonia, o modo de pensar, a mesma direção que a gente está seguindo, né? Mesmo Senhor. Então Verdade. Verdade. E há uma certa desconfiança, sim, por parte de algumas pessoas nas questões da internet, né? Porque alguns podem até dizer assim, tudo que acontece pela internet é superficial, tudo que acontece pela internet é limitado. Em certo sentido dá para compreender, né, essa opinião, esse ponto de vista, mas eu acredito que a internet, ela é apenas um meio de comunicação. Então, ela vai ser superficial se quem se comunica é superficial, né? A internet não faz as coisas serem boas ou ruins. A internet cria conexões. Agora, a qualidade dessa conexão vai muito de quem se comunica. Então, o que eu tenho visto ultimamente acontecer é isso. É gente que está ultrapassando aquele limite de simplesmente, vou postar uma coisa bonita na internet para os outros verem. Vou postar uma foto aqui de algo do meu cotidiano para as pessoas verem, né?
Pessoas que ultrapassam isso e dizem assim, eu vou me comunicar com mais intimidade, com mais sinceridade, com mais honestidade, com mais transparência, e daí a internet se transforma num ambiente de muita cura, de muita amizade, de muita intimidade, né? E isso, eu louvo a Deus por estar acontecendo isso, sabe? Esse movimento que, de certa maneira, tenta superar todo tipo de vaidade, de superficialidade, vai mais profundo mesmo. E você é uma dessas pessoas que eu tenho a grata alegria de dizer, olha, eu não conheço a Simone, mas eu tenho tranquilidade em dizer que num dia que der, pela graça de Deus, a gente tiver a oportunidade de se encontrar, de encontrar sua família, o seu esposo, sua filhinha e tal, para mim vai ser uma alegria enorme. E isso já aconteceu algumas vezes comigo, assim. Eu conheci algumas pessoas, por exemplo, no Maranhão, em São Luís, pela internet. E quando eu fui para lá, pela primeira vez, e depois pela segunda vez, e depois pela terceira vez, parecia que eu estava em casa. Parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, há muitos anos, e tudo aconteceu de uma forma muito natural, muito linda, né? Então, eu não sei. Eu acho que o fato de eu ter conhecido a minha esposa pela internet, ter feito tantos vínculos positivos pela internet, me faz ter uma visão assim um pouco mais otimista da importância dessa ferramenta, talvez. Sim. Eu também procuro buscar essa ferramenta de maneira que sempre tem me ajudado. Eu já passei por momentos de ansiedade, assim, onde eu encontrei na internet pessoas profissionais que me ajudaram e me ajudam. Foi onde eu encontrei bastante pessoas também boas, que eu passei a ouvir coisas boas, me abastecer de conceitos bons, que me ajudou muito. Então, eu também sou muito grata por esse veículo aí de comunicação bacana. Legal, muito bom, Simone. E aí? O que é que você gostaria de trazer, de colocar na mesa, de pensar juntos, de compartilhar, de coração para coração, Simone? Na verdade, é um exercício diário meu. É muito bom a gente poder falar de experiências vividas ou de experiências que a gente está vivendo ou de experiências que a gente gostaria de viver. Eu acho que o assunto acaba ficando mais interessante, né, para a gente. Porque de tudo, eu acho que começa primeiro em mim, para depois partir para outra pessoa, né, no qual eu quero atingir, por exemplo, nas pessoas que convivem comigo. E eu gosto muito da ideia de se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. Que eu falei que é um exercício diário meu. E antes de falar disso, eu também me lembro de um poema que eu li quando adolescente, falava assim: se seus olhos forem mesmo as janelas da alma, então eu posso ver lá dentro do seu coração, bem lá no fundo do seu coração. E quando eu conheci esse versículo, né, que seus olhos forem bons, todo o seu corpo será, então eu fiz uma ligação com esse poema, e é verdade. Primeiro, a gente precisa fazer um mergulho dentro de nós, dentro do nosso interior. Porque se os meus olhos são as janelas da minha alma, então eu preciso saber o que eu estou transmitindo para as pessoas. E se eu quero transmitir algo bom, eu preciso olhar para dentro de mim muitas vezes e corrigir muitas coisas, por exemplo. Porque o que sai para fora é aquilo do que está cheio aqui dentro. Então, eu acho que, no meu caso, eu faço isso como um exercício diário. Muitas vezes eu estou bem legal,
outras vezes eu estou bem para baixo, mas os momentos que eu me encontro para baixo, eu também vejo como uma possibilidade positiva, porque eu falo que é onde eu estou me corrigindo muitas vezes, ou sendo corrigida. É basicamente isso. Não sei se eu expliquei bem, deu para entender. Sim. Mas eu gosto desse exercício de olhar para dentro e se corrigir dentro, sabe? É uma coisa que funciona muito. Normalmente a gente quer somente que o outro mude, que o outro seja diferente, que o outro faça diferente. O mundo inteiro te olha de uma forma e às vezes você fica um pouco vítima de coisas, mas na realidade, se você consegue uma mudança interior, você consegue olhar as mesmas situações com outros olhos. E aí você consegue enxergar bondade, aí você consegue distribuir amor, paciência, muitas vezes com algumas pessoas, compaixão, misericórdia. Então, acaba sendo atitudes boas para com as outras pessoas quando você tem esse olhar bom. E eu acho isso um exercício um pouco difícil se você deixar as coisas de fora, externas, tomarem conta de você, porque você precisa olhar para dentro de você. Então, é onde você vai buscar uma sinceridade com você, de um sentimento, e aí você vai se corrigindo, e aí você vai se transbordando depois das coisas boas. E aí vai transformando as outras coisas ao seu redor em coisas boas. Verdade. Quando você falava sobre essa coisa da pureza de olhar, me remeteu imediatamente, primeiro, quando Jesus fala sobre os puros, né, de coração, que são bem-aventurados porque verão a Deus, e também eu comecei a pensar assim sobre as coisas que mancham assim o nosso olhar, sabe? Que tiram essa pureza de olhar. Porque, por exemplo, quando uma pessoa ela é traída muitas vezes em relacionamentos, a tendência é ela enxergar no outro uma ameaça. Então, uma desilusão forte do ponto de vista amoroso pode fazer com que uma pessoa se bloqueie em relação a novos relacionamentos, porque o olhar dela, de certa maneira, se tornou um olhar manchado. Então, todo homem ou toda mulher, por causa de sua traição, passa a ser um algoz, passa a ser um potencial, né, traidor. Então, a pessoa se aproxima da outra já com esse pré-julgamento, por causa desse machucado. E me parece que isso pode se aplicar em muitas áreas da vida, assim, que a gente pode criar um olhar que justamente não é puro. E quando a gente não olha para a vida com essa pureza de olhar, a gente passa a enxergar mal em tudo, em todos, mesmo em situações que a gente não conhece se realmente existe uma maldade ali. Então, isso é uma coisa muito complicada e eu diria mais, é o que às vezes a gente chama de óculos, né? Com que óculos você enxerga o mundo? Com que óculos você enxerga a vida? Quão puro é esse olhar? A gente tem falado nos últimos programas e nas conversas mais íntimas, por exemplo, sobre questões da sexualidade também. O quanto, por exemplo, um olhar sexualizado pode, por exemplo, acabar com as relações humanas. Uma pessoa que só olha para o outro de maneira sexualizada. Então o outro não é um outro. O outro não é uma pessoa. O outro é um corpo. O outro é um formato. O outro é uma coisa. E esse é um outro perigo que a gente pode ter na vida, né? Isso principalmente os homens, falando principalmente dos homens, mas não apenas dos homens, mas também das mulheres, no sentido de que
tudo parece que na nossa sociedade é uma questão de aparência, é uma questão de se encaixar em determinados padrões. Então, eu não consigo olhar para o outro mais para tentar enxergar o que o outro é de fato. Eu já vou na direção dele com um olhar maculado. E então, esse olhar maculado, ele é enviesado, ele é condicionado. Quando eu coloco um óculos escuro, parece que tudo está escuro, mas nada está escuro, é só o meu olhar. É muito interessante isso. Quando eu coloco o meu próprio óculos, que tem o grau certo, que está limpo e é transparente, eu consigo enxergar as coisas do jeito que elas são, com o formato que elas são, que elas possuem, da cor que elas são. Eu consigo ter uma noção exata daquilo que eu estou enxergando. Mas se eu colocar um óculos diferente do meu grau, ou se eu manchar o meu óculos, ou se for um óculos escuro, muda a perspectiva. E daí eu passo a não enxergar mais o outro do jeito que ele é, eu passo a enxergar o outro do jeito que eu sou. E isso não pode acabar bem. Oi. E você falando, né, eu acabo enxergando o outro do jeito que eu sou. Essa é a minha guerra diária, assim, a luta diária, porque principalmente nos mais próximos, que são aqueles que a gente ama. E às vezes a gente acha que tem que ser da nossa maneira, do meu jeito. E não é isso. Cada pessoa, quando eu falo do exercício, é porque quando eu me vejo na situação fazendo isso, exigindo da outra pessoa, das outras pessoas, eu penso que as pessoas, elas são únicas. A gente não é igual, a gente é diferente. Cada pessoa é formada de um jeito. E eu acho que a gente é exatamente assim, justamente para a gente se completar. Então, a gente precisa enxergar no outro um lado bom, um lado positivo, porque tem. E aquilo que às vezes eu olho e eu não aprovo é aquilo que às vezes eu gostaria de ser e não consigo. Então eu quero e exijo que ele seja aquilo que às vezes eu não consigo ser, eu cobro muito dele, da pessoa, no caso. Ou porque a gente é egoísta mesmo. É um tipo de amor egoísta, que não enxerga os sentimentos do outro, não enxerga a dificuldade do outro, a fraqueza do outro, a necessidade do outro. Eu acho que usar o olhar de maneira menos egoísta também ajuda. Você identificar o egoísmo dentro de você ajuda você a ter um olhar bom com a outra pessoa. Verdade. E daí entra o que você falou, que eu vejo sim que é importante, que a maneira como a gente se olha interfere na maneira como a gente olha o outro. Quanto mais consciência eu tenho de quem eu sou, mais o que o outro é se torna semelhante a mim. Porque eu fico imaginando assim, uma pessoa que não enxerga os próprios defeitos. Uma pessoa convive com a esposa, com o esposo, com a família, e ela acha que já atingiu um grau de santidade ou de pureza ou de moralidade, que ela realmente é praticamente irrepreensível aos olhos dela. Quando essa pessoa vai lidar com o erro do outro, ela está olhando o outro de uma posição superior, porque ela não tem esse nível de maturidade que o outro tem. Então ela se sente no direito de dizer, olha, o caminho para mudar isso é assim. Então as fórmulas vêm de maneira pronta, porque eu não enxergo esses defeitos em mim. E eu não enxergo nem os defeitos diferentes em mim. Então, a relação com outro ser humano vai se tornando uma relação cada vez menos de identidade. Então não tem como eu me colocar no lugar do outro se eu sinto que eu não erro. Se eu acho que eu já alcancei o patamar que eu deveria alcançar.
Então isso muda muito a nossa ótica em relação ao outro. Daí a gente vai entender quando Jesus conta aquela mensagem, aquela parábola que ele diz que certo religioso foi a um templo e dizer: Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esse pecador. Nesse sentido, o que faltava para aquele homem era apenas uma coisa: se enxergar. Se ele enxergasse as próprias mazelas, ele estaria do lado daquele pecador dizendo: nos perdoe, Senhor. Ele está errando naquela direção, eu estou errando em outras dimensões da vida, por isso somos iguais diante do Senhor e precisamos juntos da tua misericórdia. Jesus disse a respeito do pecador publicano, né? Enfim, aliás, quem orou com essa arrogância era um mestre da lei. O publicano era o pecador que estava pedindo misericórdia com todo arrependimento, e Jesus vai dizer que o publicano que voltou para casa, ele sim voltou justificado, né? Ele voltou com a graça de Deus, perdoando os seus erros. Então, é aí que está um dos maiores segredos de como você determina o caminho do seu olhar. Eu preciso me conhecer, eu preciso olhar para dentro, né? E se encarar não é uma coisa fácil, porque se encarar é admitir para si mesmo um monte de coisas que a gente não quer admitir. Por que é libertador uma pessoa fazer uma consulta com um psicólogo? O psicólogo, ele não é treinado pela psicologia para dar conselhos, para dizer qual é o caminho que a pessoa vai tomar na vida. O psicólogo é treinado na ciência da psicologia simplesmente para ajudar o outro a se conhecer e, em se conhecendo, procurar nesse processo de autoconhecimento soluções para os seus caminhos. Então, o psicólogo seria mais ou menos aquele que diz assim: ó, você está com medo de abrir as portinhas do seu coração? Pega aqui na minha mão. Deixa eu te ajudar a abrir essa maçaneta que está tão emperrada, que está tão difícil, você está com dificuldade de encarar as teias de aranha, esse monstro que parece que está escondido atrás desse armário. Vem aqui comigo, eu vou te ajudar. Entra aí. Vê o que tem aí, vê qual é a natureza dessa escuridão que lhe habita. E agora, diante disso, qual é o caminho? Como você pode lidar com isso de uma maneira menos prejudicial para a sua psique, para o seu psicológico? Então, pensando em todas essas coisas, o olhar puro que você trouxe para a nossa conversa, ele precisa ser um olhar cada vez mais sóbrio, um olhar cada vez mais realista sobre o que nós somos, o que as pessoas são, e nesse sentido a gente vai vencendo as idolatrias, a gente vai vencendo aquela estigmatização de que o outro sim é um cara extremamente evoluído, ela sim alcançou o patamar que eu gostaria de alcançar. A gente vai trazendo as pessoas desse lugar de deidade, de deusificação, a gente vai trazendo elas para mais perto do chão da vida, e a gente vai percebendo o quanto elas são humanas, o quanto elas são pessoas que encaram a vida como a gente está encarando. Então isso muda completamente o nosso olhar. Acho que só aí a gente consegue desenvolver essa empatia e esse olhar mais realista, né? Sim, e você vai falando e eu vou aqui imaginando por onde eu já passei, as dores que eu já senti, assim, para crescer, porque eu falo que para crescer dói bastante, né? Não que eu seja grande, mas eu entendo que a gente está aqui sempre para crescer, sempre para aprender, né? E é exatamente isso, parar de olhar ao externo, né? Algumas pessoas, de maneira que elas são mais, né? Quando eu penso que elas são mais,
mais qualquer coisa, mais evoluídas, com a mente mais ampliada. Quando eu penso isso, que alguém é mais, eu estou num patamar menor, eu me coloco num patamar menor. E eu percebo que durante esses exercícios da vida, né, que eu falei agora, que eu vivo fazendo exercícios nesse sentido, quando você não é se igualar, mas você começa a compreender que nós seres humanos somos feitos da mesma matéria e que os meus medos podem ser os seus, mas que você também tem medo, você também tem inseguranças, e minhas inseguranças não são as suas, mas você também tem as suas dificuldades. E aí, então, começa a enxergar assim, sim, nós somos iguais, não preciso ter nenhum complexo disso. E pensando dessa forma, eu consigo me sentir fortalecida para caminhar, para aprender, para crescer, ou para me sentir segura diante de uma situação, porque confessar que você sente fraqueza também é bom. Eu tenho aprendido isso. Não está tudo bem, mas está tudo bem. Isso também é muito legal, você ter essa ideia, né? Não está bom, mas está bom. Você está, de qualquer forma, aprendendo também, está refletindo, está mudando alguma coisa em você. Eu gosto muito de... Todas as vezes que eu estou passando por uma dificuldade, eu gosto muito de prestar atenção e eu oro nesse sentido, né? Para que Deus me ajude a prestar atenção o que aquilo tudo está me falando. Eu sei que eu vou aprender algo aqui. Me ajuda a olhar e enxergar o que eu posso aprender aqui, para que eu possa sair dessa situação fortalecida e assim eu possa transmitir isso de alguma forma, de maneira positiva, para alguém que estiver vivendo depois uma situação parecida com a minha. Acho que é se despojar mesmo, se despojar de sentimentos vaidosos, a gente consegue manter um olhar bom e ficar atento na hora certa. Você pode atuar auxiliando, ajudando, amparando alguém. E aí você consegue também sentir a dor do outro. É difícil você sentir a dor da outra pessoa. Às vezes você vê a pessoa caída ali, parece que em algumas pessoas dá até um sentimentozinho assim de prazer, sabe? Por ser ver. Eu acho dificuldade você conseguir sentir a dor da outra pessoa, se colocar no lugar dela. Então, por isso que eu acho importante esse mergulho todos os dias, diário, que a gente pode fazer dentro de si, na alma, no espírito, para se conhecer e ao ponto que você conhece a sua essência, certamente, na hora que você olha o outro, você se identifica. Exatamente. E uma das coisas que complica muito o nosso olhar na vida é a tal da competição, né? Porque parece que a gente está o tempo inteiro competindo com as pessoas. Especialmente quando a gente coloca alguém naquele patamar, né, de sucesso, seja sucesso financeiro, seja sucesso na estabilidade, sei lá, sucesso na carreira de sucesso, ou em outras áreas também, a gente supõe meio que há uma competição, assim, uma competição em busca do corpo ideal, em busca da vida ideal, e as redes sociais comentam isso também, né? A gente gostaria de fazer as viagens que outras pessoas são capazes de fazer, de ter o conhecimento que outras gostariam de ter. E eu não estou dizendo que nós, conosco mesmo, a gente não tenha um pouco desse sentimento, olha, eu quero evoluir, eu quero crescer. Mas uma coisa é você ter ciência de que você pode amadurecer mais, de que você pode crescer mais, de que você não está completo, de que você pode ainda... a vida é um constante aprendizado. Você é um caminhante aprendiz, então, na medida em que você caminha, você vai aprendendo, e na medida em que você aprende, você vai melhorando a qualidade do seu viver. Agora, quando você coloca um outro ser humano ao seu lado para começar qualquer tipo de comparação que seja, daí essa coisa de disputa para ver
quem chegou mais perto disso, quem está mais próximo daquele ideal, daí começam as grandes dores humanas, porque daí você vai encontrar pessoas extremamente mais bonitas do que você, do ponto de vista estético, do ponto de vista do padrão social, e não tem como você se sentir bem consigo mesmo. Você vai se olhar no espelho e vai dizer, meu Deus, como falta para eu chegar lá. Você vai olhar para a sua condição financeira e você vai dizer, meu Deus, não dá para eu viajar nem para a cidade vizinha, quando era para outro país, né? Para as Ilhas Maldivas, isso está muito longe da minha realidade. Então, você vai começando nesse processo de comparação com a vida do outro, o seu olhar passa a ser o olhar daquilo que você acha que te falta, ao invés de olhar para aquilo que você tem e ser grato àquilo. E reconhecer que a vida pode ser mais fácil, pode ser mais difícil para algumas pessoas, mas o fato é que todos nós temos motivos para agradecer. Todos nós temos motivos para encontrar o nosso caminho, para desfrutar de coisas lindas na vida. Pode ser que eu nunca tenha feito uma viagem para o Japão. Por exemplo, eu, Rodrigo, tenho um sonho de um dia poder visitar os Estados Unidos da América, porque eu amo, por exemplo, a língua inglesa, e eu gostaria muito de praticar isso com pessoas nativas, embora eu saiba que dá para fazer isso pela internet também, mas gostaria de estar imerso em um mundo de pessoas que falam a língua inglesa. Mas isso é algo que eu não consegui chegar lá. E está tudo bem. Talvez eu vá viver a vida inteira e nem consiga isso. Só que a viagem que eu consegui fazer para o lado de dentro, ela me faz render gratidões a Deus, de tal maneira que essa outra viagem, ela se torna assim, tanto faz. Acontecer, aconteceu, que bom, mais um sonho realizado. Se ela não acontecer, está tudo bem também, porque não faz parte das coisas essenciais da vida, né? O que adianta eu viajar o mundo e não viajar para dentro de mim? O que adianta eu conhecer todas as pessoas e todas as culturas se eu não conhecer a minha cultura familiar profundamente, se eu não tiver uma relação com o mínimo de qualidade com a minha esposa, com a minha filha? De que adianta, né? Então, quando a gente para de se comparar com os outros, você cessa tantas vozes no seu ouvido que dizem para você, você não é bonito, você não tem um corpo perfeito, você não é rico o bastante, você não é inteligente o bastante, você não tem as graduações o bastante, você não tem, essas vozes que ficam dentro da gente, que você passa a olhar e a perceber aquilo que você tem. O que é que você tem? Olha como o olhar muda, né? O olhar muda, né? Sim. Então, e o legal também é você... Quanto mais você vai se abastecendo, mais material você fica, mas eu falo material assim, né? Porque o seu espírito, ele que vai te equilibrando. Então, o espírito equilibrado, por exemplo, né? Porque quando eu me vejo assim, ansiosa, correndo lá na frente no futuro, eu vou mais pro futuro. Quando eu me vejo ansiosa correndo lá pro futuro, então eu falo que é meu espírito, né? Meu espírito equilibrado. Ele já me traz essas mensagens ouvidas, ou aprendidas, ou ouvidas, e aí me traz a realidade, sabe? Eu penso, não, eu não posso viver no futuro, eu tenho que viver no meu presente. Esse daqui é o meu presente. Eu tenho que fazer tudo de bom, se eu quero chegar lá no meu futuro, eu preciso fazer tudo de melhor, nesse momento, agora. Porque o que eu vou colher lá na frente é o que eu vou plantar agora. E eu preciso fazer uma boa plantação, né? Então, isso me ajuda, assim, manter a direção. E você também falou de algumas vozes que acabam na mente da gente, né? Algumas vozes negativas, comparativas. Eu também faço esse exercício diário, porque eu não sei porque a gente tem a tendência de dar o lado mais para as coisas negativas do que para as coisas positivas. Pois é.
E aí, então, a gente precisa tomar atitude diante disso, de se abastecer. Cada um se abastece de uma maneira, né? Eu gosto de leitura, eu gosto de meditação, eu gosto de papo bom, com inteligentes, assim, que eu ouvir, formular minhas ideias, porque são isso que me ajuda nesses momentos. Se conhecer, que você também acabou de falar, né? A gente se conhecer é muito bom, porque você usa isso na hora, porque é só você e a sua mente em alguns momentos, e você precisa combater coisas que estão na sua mente. Normalmente as coisas que estão na mente são coisas negativas, que acabam não deixando você fluir. Só eu queria compartilhar, né, que há um ano atrás eu era sobrepeso, né? Uhum. E eu sempre queria emagrecer, fazia dietas frustrantes, né, que não tinha resultado nenhum, começava, não tinha resultado nenhum. E um dia eu parei para cuidar de mim. E em alguns momentos eu até fiquei emocionada, porque parecia que eu não merecia aquilo. Parecia que era um luxo, sabe? Parecia que eu ia tirar de algum lugar e não tinha nada a ver. Eu não estava aprendendo a me conhecer. Eu vou mudar um pouquinho de direção, né? Mas vou falar do se amar. Então, primeiro a gente tem que cuidar bastante da gente, amar a gente, de maneira positiva, claro, não egoísta. Porque muitas vezes na caminhada a gente acaba se descuidando, deixando a gente para depois, não dá ouvido para a gente. E a gente clama para a gente mesmo. E eu, na época, clamava por mim mesmo, mas não dava atenção. E aí eu só consegui resultado quando eu entendi que o meu ponto final não seria com um mês, não seria com uma semana, eu teria que esquecer o meu resultado final. E eu teria que um dia de cada vez. E foi muito legal, porque eu saboreei cada dia, sem pensar na balança, sem pensar se o corpo estaria mudando ou não, focada somente no dia. Então eu comecei a buscar receitinhas, né? Entrei em grupos, comecei a olhar outros grupos, outras meninas que também estavam na mesma direção que eu, pegando ideia delas, receitinhas delas, fotografando. Fiz até um Instagram só dessas coisinhas minhas, né? Para me ajudar também. Quando eu percebi, eu já estava com o meu resultado. Isso foi muito bom. Eu nem acreditava. Quando eu percebi, as calças já estavam caindo, as pessoas falando, nossa, como que você mudou, que não sei o quê. E isso que eu fiz por mim mesma melhorou muito em todos os sentidos da vida, principalmente na minha autoestima pessoal, assim. Parece que como se eu tivesse sido libertada, sabe? Eu estava presa e fui liberta. Porque você pensa assim, se eu posso isso, eu posso qualquer outra coisa. E aí você começa a se sentir mais fortalecida. Era isso que eu queria compartilhar de uma busca assim, minha e que deu certo, uma conquista que deu certo. Sim, e a sim. gente ouvindo as vozes, aí você não sai do lugar. Mas é isso, Simone. Eu acho que acaba tendo tudo a ver com o que você estava falando, porque tem a ver com a maneira como você se olha, né? A maneira como você se olha também passa por tudo isso, né? Às vezes a coisa de se olhar com pureza não é apenas olhar os outros com um determinado nível de pureza, mas é se olhar, né? Gostar da própria história de vida, gostar daquilo que está fazendo, gostar daquilo que está te alimentando, gostar dos resultados daquilo que você está fazendo, porque hoje eu estava assistindo um documentário do Eduardo Marinho, que é bem interessante, que ele fala muito disso, né? Ele fala que ele começou a fazer o curso de medicina guiado pelos pais dele, que achavam que ele tinha que fazer medicina, que ele tinha que ser médico, porque ser médico daria estabilidade para ele.
Ele disse, olha, eu acordava todos os dias para ir num lugar que eu não queria ir, estudar o que eu não queria estudar, me encontrar com pessoas que não tinham nada a ver comigo, e ele se viu, então, detestando o tipo de vida que ele vivia. Isso para mim é emblemático, assim. Você tem uma vida, você tem uma cabeça pensante, você tem poder de tomar decisões, poder de escolha, e você passa a viver um tipo de vida que não tem nada a ver com você. Então, para mim, isso é um pouco metafórico, vamos dizer assim, para N situações do nosso dia a dia, que você justamente passa a viver com base na opinião dos outros, nas pressões sociais, você passa a se olhar como os outros te olham, você passa a se perceber do jeito que os outros te percebem. Então, o seu olhar fica atrelado à opinião de terceiros. Daí você não gosta da própria história, porque a sua própria história é fazer a vontade dos outros. A sua própria rotina diária tem a ver com o que os outros dizem que é a fórmula do sucesso, que é o melhor jeito de se viver. Então, você começa a se ver numa vida estranha. Tem gente que tem um profundo sentimento de inadequação na vida, que tem muito a ver com isso. Eu trabalho naquilo que não gosto, estudo aquilo que não gosto, eu me relaciono, me casei com a pessoa que disseram que era para eu casar, eu vou nos ambientes que disseram que são os ambientes mais legais, e daqui a pouco eu estou vivendo uma vida que é uma vida estranha a mim, porque eu não aprendi a gostar de mim, a gostar dos meus gostos, a gostar do caminho, por ser o caminho que eu escolhi para a minha vida, sabe? Essa coisa de você se enxergar e dizer, olha, ser médico pode ser uma vocação e uma profissão bem-sucedida para um punhado enorme de pessoas, mas não tem a ver comigo. Sabe, nesse sentido, uma vez a gente conversando, eu e a Thalita conversando, a Thalita falou o seguinte, amor, eu amo psicologia, eu sempre quis fazer psicologia. E ela foi muito agraciada por Deus, porque ela estudou em uma faculdade particular, recebendo 100% de bolsa, e ela foi muito abençoada, e ela chegou em um momento do curso que ela falou assim, a área da psicologia que eu mais gosto, que eu mais amo, é a psicologia social. É lidar com pessoas em estado de vulnerabilidade, em escolas, em bairros, pessoas que ninguém vê. E essa é a área da psicologia que menos dá dinheiro, é a psicologia social. Então, se você trabalhar como um psicólogo num fórum, por exemplo, você pode ganhar muito mais dinheiro. Dependendo do nível de credibilidade que você tem na cidade, se você abrir uma clínica, você pode ganhar muito dinheiro. Se você, de repente, trabalhar no RH de uma empresa, conjugado com outros trabalhos, você pode ganhar muito mais dinheiro. E ela disse, mas a área da psicologia que eu mais amo é a área social. E eu me lembro que a nossa conversa foi nessa direção, sabe? De dizer assim, olha, amor, não faça o que os outros acham que seja o melhor para você. Faça muito bem feito aquilo que você ama fazer, e o dinheiro, deixe o dinheiro ser consequência. Porque se você atua naquela área que você ama, porque você se conhece, você sabe, você identificou, o seu corpo, sua mente deu sinais de que aquilo é uma vocação, é algo que você se encanta em fazer, faz sentido para a sua vida aquilo. Então, na medida em que você vai desenvolvendo aquilo, ainda que seja algo que no início você ganhe muito pouco, você vai fazer com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, que você vai se tornar muito recomendado para aquele tipo de trabalho. Porque não há nada mais bonito, mais gostoso do que encontrar pessoas que se conhecem e, em se conhecendo, correm atrás dos seus objetivos que têm a ver com os seus próprios sonhos. Então,
Você encontra um vendedor de uma loja que ele ama ser vendedor, você vai ser tratado por ele de uma maneira ímpar. Se você lida com um vendedor que está ali, caiu ali de paraquedas, porque o pai falou que tinha que trabalhar, porque foi a única opção que ele encontrou, e aquilo não tem nada a ver com a personalidade dele, vai ser um peso enorme lidar com aquele vendedor, ou com o motorista do ônibus, ou com um político, ou com um professor. Já viu aqueles professores que entravam na sala de aula, abria a apostila, falava assim, ó, faça esses exercícios da página 3 e 4, e virava a cara e não tem prazer, não tem, porque não se conhece, né? Então, essa coisa do autoconhecimento e, aliado a isso, decisões conscientes que têm a ver com esse autoconhecimento, vai levar a gente para um caminho que a gente passa a ter prazer, alegria. Se eu, por exemplo, tivesse aberto esse blog ou essa web rádio, porque alguém dissesse para mim, isso aí é muito bom, isso aí é muito legal, mas que não tivesse nada a ver comigo, eu não estaria há 4 anos com o blog, eu não levantaria todo dia cedo. O que motiva isso é uma coisa muito pessoal, é muito interna, tem a ver comigo. Eu amo me comunicar, eu amo me relacionar com as pessoas, eu amo o conteúdo que eu trato todos os dias, esse é o motivo da minha reflexão. Então é natural que essas coisas fluam de maneira gostosa, espontânea, que isso chegue no coração das pessoas de uma maneira a encontrar graça. Agora, se a gente não ama a própria história de vida, eu não amo minha profissão, meu trabalho, eu não amo quem eu me tornei, eu não amo quem eu sou, eu não amo o tipo de vida que eu construí, eu não amo o tipo de relações que eu estabeleci, o tipo de rotina que eu tenho hoje, eu não amo nem mesmo o meu casamento, minha relação amorosa, eu nem queria ter filhos, eu tenho, eu nem queria ter a vida que eu tenho, tudo vai ficando mais pesado, mais difícil, o nosso olhar em relação à nossa própria vida vai se tornando cheio de complexidade, como você falou, complexidade, inferioridade, não é a vida para mim. A gente vai se transformando em um estranho no ninho, né? Fala, tem alguma coisa errada, muito ruim comigo, assim, porque não tenho prazer naquilo que eu me tornei. Isso é muito triste. Nossa, deve ser muito triste mesmo. Nossa, eu não consigo nem imaginar uma pessoa assim, tão melancólica. Eu me sinto bem agraciada, porque eu falo assim, eu quando era criança, eu queria ser artista. Eu queria ser cantora quando eu era criança. Depois eu cresci e eu queria ser atriz de novela. Aí depois, eu sempre queria ser artista. Bem, eu não me tornei nenhuma dessas coisas. Mas quando eu olho para a minha vida, eu penso, meu Deus, eu sou uma artista, porque eu sou cabeleireira. Eu faço arte na cabeça das pessoas. Quando eu falo isso, eu percebi assim, antes eu trabalhava numa empresa de indústria de biscoito e macarrão, né? Aí eu fiz um curso de cabeleireira, uma história um pouco, a gente pode até um dia, eu gosto de contar essa história também, porque foi bem assim, eu não planejei nada. Eu simplesmente peguei a oportunidade que me apareceu e fui. E aí eu comecei a ver que era uma coisa boa, porque antes eu trabalhava nas duas coisas, lá na empresa e em casa, né? Só que quando eu estava trabalhando em casa, não era um trabalho. Parecia que eu me desestressava do trabalho que eu tinha feito lá fora. E eu comecei a ver que aquilo era muito bom. E hoje eu posso estar vivendo a pior dificuldade. Eu passei por percas familiares recentes, de pessoas íntimas, né? De mãe, de pai. E eu falo que o meu trabalho, ele foi, assim, uma coisa muito importante para mim, para não me deixar ficar pensando coisas ruins e para me levantar rápido. Quando eu estou trabalhando, eu sinto um prazer tão grande que eu esqueço que é trabalho. É muito... acaba sendo divertido, prazeroso. É uma arte. Um artista, ele começa uma obra, ele já começa com satisfação, não sabe como vai terminar aquela obra, mas capricha, capricha, capricha.
e fica olhando, observando depois, me dá vontade até de pôr etiquetinha nos cabelos, assim, sabe? Marcando meu nome. Então, eu sou muito agraciada pelo meu trabalho. Eu estou em busca de uma segunda área, que acabou falando da área da psicologia. Eu estou querendo muito entrar na faculdade ano que vem para fazer psicologia, também eu acho que eu me identifico bastante. Uhum. E às vezes, mas isso é um plano de futuro mesmo, porque eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja fazendo o bem para alguém, sabe? Uhum. Acaba que você, de alguma forma, é remunerada, com certeza, mas quanto de bem você não faz para uma pessoa com um trabalho tipo o meu, por exemplo, que Verdade. desenvolve a autoestima, Uhum. que ajuda até no relacionamento amoroso, no casamento. Às vezes a mulher está lá mal acabada e às vezes um visual que ela muda já dá um up nela e aquilo faz ela se sentir melhor. Um emprego, às vezes está desempregado. Hoje mesmo eu atendi uma cliente que falou: não estou vendendo nada, arruma esse cabelo para mim, faz uma escova, que eu tenho certeza que depois que eu chegar na loja com o cabelo arrumado, eu vai me abrir as portas. Então, assim, ela é engraçada. Então, é isso. A gente fazer realmente aquilo que gosta. Na época, quando eu fui fazer curso de cabeleireira, eu olhei assim para a profissão e falei: caramba, cabeleireira, né? Tipo, era tudo que eu não ia querer ser na vida. Mas se eu conhecesse esse mundo antes, assim, profundamente, eu com certeza escolheria de novo, porque eu me realizei ali em todos os sentidos, fazendo arte e realizei meu sonho de ser artista, né? Que legal, que legal. E Simone, é assim, né? A vida, ela não é aquilo que a gente espera sempre, né? Aliás, são poucas as pessoas que podem dizer assim: olha, eu realmente sou extremamente apaixonado por aquilo que eu faço, né? Algumas pessoas, por exemplo, descobriram como amar aquilo que conseguiram fazer na vida com o tempo, né? Até porque dificilmente uma pessoa diria assim, desde quando é criança, né? Meu sonho da vida é ser um pedreiro, por exemplo, né? E olha que essa profissão é linda, né? Porque se você for pensar, não é um pedreiro constrói casas, constrói ambientes em que as pessoas morarão lá por anos de suas vidas, que criarão seus filhos, construirão sua história ali. Então, todo trabalho, por mais simples que ele seja, ele tem vamos dizer assim, um valor lindo. Você pega um motorista de ônibus, não é brincadeira. Você está lidando com 40, 50 pessoas dentro do ônibus, você está levando essas pessoas para o trabalho, para a escola, para casa, você está conduzindo essas pessoas, você está sendo um mediador das pessoas no seu trânsito, nas suas trocas, nas suas transições, você está topando com gente de todo tipo todos os dias, quer dizer, você está fazendo um bem enorme, você está participando da vida das pessoas de uma maneira linda. E é um negócio extremamente, vamos dizer assim, técnico, né? Você fica lá dirigindo, parando, abrindo porta, fechando porta. Mas quando você aprende o valor disso e você encontra sentido disso, você fala: isso tem a ver comigo, né? Você age diferente com o trabalho, né? Você sabe que até a palavra trabalho, ela no latim, o tripalium, na verdade era uma espécie de espetos que meio que obrigavam as pessoas ou torturavam as pessoas para fazerem determinadas tarefas. É daí que vem a palavra trabalho. Então a palavra ela é meio pejorativa, a palavra trabalho, né? E algumas pessoas veem isso, né? O trabalho como uma coisa muito pesada, muito difícil. Às vezes pode até ser verdade, às vezes os patrões exploram também os seus funcionários, às vezes a pessoa está fora da sua posição, daquilo que tem a ver com elas, e por isso é muito difícil. Mas o que eu quero dizer é que, dentre tudo isso que a gente conversou hoje, a importância de se conhecer, a importância de se valorizar, de gostar de si, sabe? Diminuir esse complexo de inferioridade, não enxergar mais essas fronteiras entre a gente e os outros, nem para o bem e nem para o mal, nem para a superioridade, nem para a inferioridade.
Sabe, você ser capaz de estar no mesmo ambiente que o Ronaldinho Gaúcho, que o presidente da República, que um político famoso, ou que um cantor famoso, e você dizer, esse é um ser humano como eu. É um ser humano que pode ter mais dinheiro, pode ter mais exposição pública, pode ter mais fama, mas é um ser humano como eu. Não há nada nele que o torne superior a mim, e não há nada em mim que me torne inferior a ele. Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. E no outro sentido, você vai olhar para um mendigo, uma pessoa que pede na rua sustento para sua família, uma pessoa com muitas condições de vulnerabilidade, e você não enxerga essas fronteiras, essas rotulações, e você trata o outro como um igual, porque de fato você é igual ao outro. Não há nada na sua vida que torne você melhor do que o outro, e não há nada na vida do outro que o torne inferior a você. Então, essa consciência me faz ir para as redes sociais em paz. Não estamos brigando um contra o outro, não estamos competindo para ver quem tem mais seguidores, não estamos nesse estado de competição. E eu queria dizer assim, uma coisa que me veio ao coração também quando você estava falando, é o equilíbrio que eu vejo na palavra de Jesus. Jesus disse assim, ó, sejam puros como as pombas e astutos como a serpente. Sejam puros. Quando a gente fala de ter um olhar puro, a gente não está excluindo a astúcia necessária para viver nos ambientes que a gente vive. Ser puro não é ser bobo, não é ser inocente demais. Ser puro não é ter aquela atitude de confiar em todo mundo 100% o tempo todo. Ser puro de olhar não significa você olhar para a vida e achar que tudo é mil maravilhas, tudo são flores, tudo são fatos para se celebrar, tudo tem que trazer alegria. Eu entendo que dar graças por tudo significa, não é encontrar algum motivo para se alegrar em tudo, e daí a pessoa está chorando, angustiada, porque perdeu um ente querido, e daí esse ser humano que se acha puro vai dizer para ela, olha, ele perdeu, você perdeu o seu querido, mas olha o lado positivo disso. Então, como uma espécie de anestesiamento da mente no sentido de ignorar as forças da vida. Quando Jesus fala, sejam puros como as pombas e astutos como as serpentes, está falando desse equilíbrio de olhar. Eu ando num mundo cheio de maldades. Eu preciso encontrar o equilíbrio entre olhar com pureza, mas não ignorar a maldade. Eu preciso olhar para a vida com esse equilíbrio. Eu busco o melhor das pessoas sempre, porque dentro de mim é isso que emana. Mas ao mesmo tempo eu tenho que trancar o carro, porque senão alguém pode levar o carro, alguém mal intencionado. Olha, eu estou com a minha família no carro, eu posso me disponibilizar para ajudar o outro a consertar o seu pneu furado, mas eu posso tomar precauções para preservar a minha família. Amor, vou deixar o carro aqui um pouquinho mais atrás, fica no volante, eu vou ver se aquele rapaz precisa de ajuda, qualquer coisa estranha. Então, é esse processo de olho a vida com a pureza, mas eu não ignoro também a astúcia dos homens. Jesus era assim. Jesus encontrava com o seu olhar de pureza em muita gente que poucas pessoas encontravam pureza. Mas, ao mesmo tempo, quando era fora de hora, os religiosos queriam prendê-lo, ele se misturava no meio da multidão e ia embora. Então, não era a hora, não era o tempo de ele ser morto, crucificado, etc. e tal. Então, ele também sabia viver com astúcia. Ele também sabia os caminhos de ir e vir, essas distâncias necessárias em alguns momentos, saber, opa, agora é o momento de deixar o outro quietinho no canto dele, avaliando, pensando. Então,
esse equilíbrio é um dos grandes desafios da nossa vida, assim, sabe? Porque a gente pode cair muito bem para um extremo ou para o outro. A gente pode se tornar idealista demais, sonhador demais, romântico demais, em nome dessa suposta pureza, ou a gente pode ir para o outro extremo da ponta e nos tornarmos tão manchados no olhar que ninguém presta, nenhum homem é fiel, nenhuma mulher vale a pena, de que esse mundo está perdido, de que só tem mal para tudo quanto é lado, só tem mal na televisão, só tem mal na internet, você passa a enxergar o mal em tudo, a maldade em tudo, e daí você se torna um ser humano extremamente amargurado, amargo, extremamente azedo por olhar as coisas por essa perspectiva. Né? Verdade. E você falando aí, eu me enxerguei em várias coisas aí. Como que realmente, né, eu falo que é um exercício porque eu não cheguei lá. Então eu passo por coisas e eu preciso me exercitar para não ficar essa amargurada, ressentida, olhando para todo mundo, achando que todo mundo é igual e já fica com o pé aqui, eu tô ali com todo mundo. Sim. Porque viver dessa forma, também para mim, eu acho que seria difícil, porque quem queria me socorrer, por exemplo, quando eu precisasse? Em quem eu confiaria? Você sente falta de ter pessoas confiáveis, pessoas com credibilidade com você. Então, é uma pessoa que eu não gostaria de me tornar, mas infelizmente é uma dificuldade que a gente tem no dia a dia mesmo. Parece que às vezes a gente olha só para as decepções, né? No começo da semana mesmo, eu não estava legal, não estava bem, e eu falei, caramba, quinta-feira tem um encontro com o Rodrigo, né? E eu não queria estar com esse espírito, eu gostaria de estar bem, porque eu falo muito do que está aqui dentro e de repente vai chegar, eu vou começar, né? Falar umas coisas ruins. E são sentimentos, e depois, durante esse começo de semana para hoje, eu aprendi bastante coisa sobre sentimento, que são coisas que não devem dominar a nossa razão, que não devem dominar o nosso pensamento. Sentimentos são sentimentos, e eu tenho que ter autoridade sobre eles, que muitos sentimentos provêm de pensamentos que não são o que eu realmente desejo, penso e quero, não são a pessoa que eu realmente sou. Sim. Então, isso me ajudou a apaziguar as coisas aqui dentro, né? Hoje eu já estou com outro tipo de sentimento, para você ver como que o sentimento muda, né? Não é confiável, o sentimento não é confiável. E é isso, é a luta diária da gente. É isso, Simone. Vamos orar, pedir a Deus que nos dê bons olhos límpidos, olhos equilibrados. Essa é a minha oração também nesses dias, porque é muito fácil enviesar o olhar, é muito fácil se deixar levar por esses sentimentos que você citou, e como a gente não quer viver pelos sentimentos, a gente quer viver por uma consciência, né? Que o nosso olhar seja tomado dessa consciência. Eu acho que uma das metáforas mais lindas que o apóstolo Paulo trouxe a respeito da vida na direção de Jesus foi essa: vocês têm a mente de Cristo. É a mente. A mente é metaforicamente esse olhar. É o olhar de Jesus. É o olhar, é o jeito de olhar a vida. É o jeito de olhar as pessoas. Esse equilíbrio de uma hora ele dizer às pessoas, tratando de suas mazelas com muita misericórdia e graça, e um olhar que às vezes faz ele ter a intensidade de chamar o outro na chincha e dizer, vem que você sabe que você está agindo com hipocrisia nesse sentido, não sabe? Então, é difícil equilibrar essas coisas, é difícil. A gente é muito tentado ou a violência, a força, a intensidade ao extremo, ou aquela atitude passiva que
diz tudo que o outro quer ouvir o tempo inteiro. É um grande desafio para todos nós. Pai. Rodrigo. Oi, diga, pode falar. Deixa eu falar só uma coisinha. Claro. Por favor. No início, né, nos bastidores, eu tinha dito para você, né, antes da gente começar, eu tinha conversado com Jesus e dito para ele estar no meu coração e estar no seu coração, né? Em alguns momentos, assim, eu fiquei, assim, emocionada porque você acabou falando algumas coisas que eram coisas que estavam me perturbando, desde o início da semana, que eu falei que eu fiquei triste, né? Algumas coisas ficou me perturbando, e também esse versículo que você acabou citando também da pureza da pomba e da astúcia da serpente. Eu pensei nele hoje, mas como, tipo, o que Jesus realmente quis dizer sobre isso, né? Então, foram coisas que estavam na minha mente, no meu coração, que você acabou falando, e que isso são provas de que Jesus, ele acaba falando através de outras pessoas com a gente, né? A gente tem que prestar bastante atenção, porque são ditos dele, às vezes para nos ajudar, nos direcionar. Então, eu quero só agradecer por esse sentido também. Amém. Amém, Simone. Uma alegria para mim, viu? Tudo isso que tem acontecido entre nós e tantos queridos é uma alegria. Pai, eu quero te agradecer de todo o coração por esse tempo juntos, te agradecer porque o teu olhar é o que nos motiva a viver a vida do jeito que vivemos. Antes de tudo, o Senhor olhou para nós com bondade e misericórdia. O Senhor olhou para a gente com amor. E claro que o teu olhar é de amor, porque em ti brota todo o amor. Deus é amor, nas palavras de João. Eu te agradeço porque este olhar nos inspira todos os dias a buscar equilíbrio no nosso jeito de enxergar a vida. E eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu me deixei levar pelos meus sentimentos e permiti que o meu olhar fosse contaminado por aquilo que estou passando no momento. Nos ajude, me ajude a ter sobriedade, sabedoria. Nos ajude, Senhor, nesse caminho de purificação do olhar. Sabe, de olhar uma pessoa, de lidar com pessoas e olhar com amor, com misericórdia para elas, sem nenhum tipo de barreira mental. Olhar para as pessoas e enxergar aquilo que está nas entrelinhas. Olhar para as pessoas não baseados naquilo que os outros a condenam, mas olhar enxergando o ser humano que está por trás daquele erro, o ser humano que está por trás daquele projeto mal sucedido de vida. Olhar para o ser humano que de maneira sincera, porém equivocada, procurando aquilo que ele entendia ser o melhor para a vida, acabou indo por caminhos tortuosos que machucaram, que marcaram, que mudaram a sua perspectiva de vida, a sua expectativa de vida. Nos ajude a ter um olhar que ultrapasse as aparências e um olhar que age com misericórdia por ter enxergado para além das aparências e ter encontrado do outro lado um ser humano muito parecido com a gente que também precisa de olhares de misericórdia e de graça.
Senhor, derruba os nossos preconceitos, derruba esses muros que a gente impõe para enxergar as outras pessoas. Eu oro também em relação aos muros que a gente levanta em relação à nossa própria autopercepção, porque não é difícil a gente encontrar pessoas e nós mesmos nos colocarmos nessa posição, a gente não conseguir se enxergar, se perceber, de gostar da gente, de se valorizar, de se amar, de se cuidar. Quantos de nós se menosprezam, se subestimam? Quantos de nós fazem eco a essa voz social de que nós não somos bons o bastante, de que nós não temos a melhor vida que poderíamos ter, de que sempre algo nos falta, sempre algo está fora do desejável. E a gente vai acumulando isso sobre a vida e a gente começa a viver em disputa, e a gente começa a viver de forma ansiosa e sem perceber, a gente está vivendo uma vida que não é a nossa. A gente não se ama, a gente não se gosta. E uma pessoa que não se ama e não se gosta não vai conseguir gostar do outro e amar o outro. Porque o que aprendemos de tua parte é que nós devemos amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Se eu não aprendi esse caminho do auto-amor, como eu terei condições de amar o outro? Por favor, Senhor, nos ajude, nos fortaleça, nos dê sabedoria para encontrar esse equilíbrio entre a pureza e a astúcia. Que essa sabedoria se manifeste no nosso dia a dia, diante das situações reais, dos problemas reais, dos acidentes reais, das catástrofes reais, dos sentimentos reais que movem o nosso dia a dia. Dá-nos essa sabedoria para que os nossos olhos não sejam tapados, não sejamos guias cegos, como o Senhor disse, que não sejamos ideologicamente fanatizados, desensibilizados, mas que o nosso olhar seja sem preconceito, seja puro, seja livre dessas preconcepções. E nos ajude, Senhor. Nos ajude nesse processo. Só o Senhor pode nos ajudar diariamente a limpar o nosso olhar para a vida, para as pessoas, para as circunstâncias. É isso que eu oro, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Simone. Simone, obrigado por estar aqui, por ter juntado toda a sua coragem para se colocar nessa posição de falar de coisas que importam, de coisas do seu coração. Sou muito grato. O que eu seria sem os meus amigos? O que eu seria sem as pessoas que topam as coisas comigo? Não seria nada, né? Seria um monólogo constante. Eu enjoaria de mim mesmo. Com certeza é muito bom ouvir outras vozes, aprender com outras pessoas e ter essa experiência de troca. Para mim é uma grande alegria. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi bastante importante para mim também. Eu quero aproveitar, só que eu convidei a Daiane para assistir, ela está ouvindo. Aí eu quero mandar um beijo para ela, para minha sobrinha Gabriela e para a Vera, que eu sei que elas estão ouvindo agora. Então eu quero dizer que foi muito bom para mim também. E é um exercício também, essa parte da comunicação, né? Porque eu falo que eu sou tímida, mas eu não me deixo ser vencida pela timidez. Eu me coloco ali na berlinda para poder... Porque eu acho que tudo de bom que acontece com você, tudo de bom que você aprende, principalmente quando vem coisas lá do alto, você sabe que pode abençoar alguém, pode dar uma direção para alguém. Acho que isso não tem que ficar guardado no nosso coração, tem que ser espalhado, tem que ser dito.
E eu acho que as experiências que a gente vive vale muito, porque às vezes pessoas estão passando pelas mesmas coisas, e isso acaba fortalecendo, acaba dando uma direção, uma luz. E é isso, eu achei importante esse momento. Amém. Um abraço aí para o seu esposo, a sua família inteira, para o pessoal que está nos ouvindo até aqui. Quero apenas informar vocês que daqui a pouquinho, coisa de meia horinha, esse programa já vai estar disponível no blog Caminhante Aprendiz, que é www.caminhanteaprendiz.com.br. E esse programa de hoje também vai ser reprisado no sábado e no domingo na Web Rádio. Então, se você abrir aí o aplicativo da Web Rádio, você vai perceber que tem 3 tracinhos ali no canto superior esquerdo. Você clica lá nesse canto superior esquerdo, tem a opçãozinho de grade de programação. E ali você tem toda a programação da Web Rádio. Então, no sábado, por exemplo, às 17h30 vai reprisar esse programa. E também no domingo, às 14 horas, vai reprisar também esse programa, tá bom? Então, se vocês quiserem ouvir ou indicar para alguém, vocês têm já o horário em mãos, ou basta acessar o blog Caminhante Aprendiz. E também, claro, vai estar disponível em vídeo lá no meu canal no YouTube. Então, se você procurar lá Rodrigo Campos, Caminhante Aprendiz, vai ter uma playlist lá chamada De Coração para Coração. Lá você tem uma experiência um pouquinho diferente, porque você nos ouvirá e também nos verá, né? Vai ver que eu tô com essa camisa branca aqui, ó, e a Simone tá com uma... Vai ver que eu tô com camisa vermelha? Olha isso, ela tá São Paulina hoje, entendeu? É isso, querido. Deus abençoe, Simone, tchau a todos. Amém. E até o próximo programa. Tchau. Até.